Eu vou começar falando de uma cerimônia que eu tive a oportunidade de aplicar dentro de uma empresa, que é um clube do livro. Ok, clube do livro vocês também já fizeram, já leram livros, etc. Mas a nossa era um pouquinho diferente. Os desenvolvedores da organização fizeram uma sessão de brainstormings de títulos de livros para que os gestores da empresa fizessem a leitura e dessem uma devolutiva para os funcionários da empresa sobre o que eles entenderam e o que seria aplicável na empresa. Então, não é a gestão dizendo o que os desenvolvedores deveriam ler, é o caminho contrário, né? Os desenvolvedores gerando input e fazendo que, de tempos em tempos, os gestores lessem livros específicos relacionados a metodologia, mercado, concorrentes, enfim, e depois compartilhassem esse conhecimento com as pessoas do time. Então, é uma prática que começou e depois virou uma cerimônia com uma cadência fixa, né? Outra prática que também vira cerimônia é o conceito das tábatas. Tábatas é basicamente 8 séries de exercícios, onde você tem 20 segundos de exercícios de alta intensidade e 10 segundos de descanso. Ou seja, em 4 minutos vocês conseguem fazer 8 séries de exercício. Isso é muito legal porque dentro de uma equipe de desenvolvimento de software, uma cerimônia semanal ou a cada 2 semanas, alguém do time fica responsável por preparar um exercício e conduzir com que todas as pessoas façam esses exercícios. Então não precisa de uma pessoa de educação física especializada, mas a pessoa que vai compartilhar esses exercícios estuda e vê como desempenhar esses exercícios. Uma prática que a gente vem adotando, que a gente está querendo transformar em cerimônia, é o conceito do tatakidae, ou do latim lá, disputatio. Eles usavam isso há muito tempo atrás para discutir conceitos. Então era como se fosse alguém com uma ideia, alguém com uma ideia, alguém com uma ideia, alguém. Eu desliguei o microfone. Alguém com uma ideia que leva para um público de mestres, estudantes e aprendizes com o mindset de destruir e acabar com aquela ideia. Um ponto importante é que a ideia ela não está totalmente pronta ou refinada para ser utilizada ou aplicada. Então, o conceito se você acha que você tem uma ideia, desenvolve ela um pouco, 60%, 70%, 80%, e apresenta para outras pessoas, e com esse feedback, se a ideia sobreviver, talvez ela seja uma ideia melhor e agregue mais valor para esse contexto. Dias temáticos. O Alexei falou hoje no keynote de manhã sobre if days, né? Se vocês tivessem um dia na organização de vocês para mudar alguma coisa, o que vocês mudariam? E aí tem uma série de dias temáticos que vocês podem fazer dentro das organizações de vocês. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Tem um dia da inovação, um dia da qualidade, para o time inteiro de desenvolvimento, gerente de produto, de projetos, enfim, e todo mundo vai testar a aplicação funcionalmente, fazer algum tipo de gamification, onde as pessoas que encontrarem mais problemas vão ganhar algum tipo de premiação, algum benefício, e isso gera uma integração muito grande e traz para algumas atividades perspectivas diferentes. Porque vocês vão estar trazendo pessoas que não são especialistas naquela atividade, desempenhando com um mindset diferente, com resultados que são diferentes do que a gente está acostumado a ter e a receber. Outro ponto é o conceito de inceptions, que é uma coisa que o Alexei comentou, e perdi o nome dela aqui, porque saiu de ontem. Também estava apresentando uma menina ali na sala da Conta Azul, foi a primeira palestra de hoje sobre o uso de inceptions. Aqui tem o livro Direto ao Ponto, do Paulo Caroli, que tem uma receita de bolo para fazer inceptions, então quem nunca fez ou não sabe como começar, esse aqui é uma ótima forma. Mas basicamente consiste de substituir aquelas documentações extensas que a gente tem de projetos, especificações, produtos e serviços por um conjunto de atividades colaborativa, onde as pessoas estão trabalhando juntas dentro de uma mesma sala. Também é conhecido como pre-game, né, que a gente escuta em alguns projetos, com o intuito de entender qual que é a visão do produto, quem são os usuários, qual que é o valor que a gente está agregando, quando que a gente vai entregar, qual que é o custo. O David Hussman falou também na apresentação dele, ele chamou de Dev Jams, né? É basicamente o mesmo conceito. E não importa como vocês chamam e quais práticas vocês usam, se é Design Thinking, Lean Startup ou uma combinação dessas.
Outras duas práticas que são bem interessantes, que podem se tornar cerimônias, é o conceito de end of day e-mail e fazer o brain dump. Eu trabalhei um bom tempo com times distribuídos, então como começava o dia com um stand-up, uma reunião diária do que foi feito no dia anterior, o que seria feito o planejamento e se tinha algum impedimento, e no final do dia a gente escrevia um e-mail do time inteiro com uma comunicação para os outros times que trabalham em outros fusos horários, saber quais foram os aprendizados, os problemas e o que a gente encontrou durante o dia. Como a gente trabalhava com times distribuídos, isso nos ajudava bastante. Uma prática que a gente vem fazendo dentro do Sicredi, no nosso processo de transformação e adoção ágil, é o nosso diário de bordo, que é o que eu chamei aqui de brain dump. Quando a gente facilita algum workshop, alguma inception, alguma reunião, a gente tem o hábito de escrever o que aconteceu. Como se fosse um diário mesmo, os problemas, os desafios, os fracassos, os sucessos, os aprendizados que a gente teve ao longo do caminho. É bem comum nas organizações a gente ter conselhos consultivos, né? Os nossos gestores, os nossos executivos sentam para tomar decisões e direcionar a organização. E uma prática que eu vi funcionar muito bem em algumas empresas é ter isso para algumas disciplinas específicas do desenvolvimento de software. Por exemplo, arquitetura. Ter um Technical Advisory Board, o conjunto de arquitetos que garantem que a empresa vai estar alinhada em termos de tecnologia, práticas e frameworks, se alinham com os líderes técnicos de cada uma das equipes de desenvolvimento para garantir que ninguém vai sair desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação em Haskell quando toda a organização trabalha em Java, por exemplo. Seria uma quebra de paradigma e uma mudança que teria que ser muito bem avaliada estrategicamente quando a gente está falando de organizações maiores que não são uma startup, por exemplo. Outra prática bem interessante, eu trabalhei num time de desenvolvimento de software que a gente era responsável pelo desenvolvimento e pela operação desse time, e a gente criava situações de incêndio. Isso foi outra coisa que o David Husman falou no keynote dele, de ter o Chaos Monkey. Não sei se vocês lembram ou se estavam lá, mas é basicamente a gente forçar situações de problemas que vão nos ajudar no futuro a resolver essas situações de maneiras mais simples ou mais rápidas. A gente tinha um sistema distribuído em 2 data centers. Teve uma semana que a gente pegou e vamos desligar um data center. Porque isso pode acontecer. Então, se a gente não tentar se antecipar e nos precaver de como a gente atuaria no caso de acontecer de um data center sair fora do ar, como que a gente sabe se o nosso sistema aguenta em um data center? Quão rápido a gente consegue responder a isso? A gente cria essas situações e com todas as pessoas dedicadas e focadas para resolver esse problema. Então, uma prática, uma cerimônia bem legal. Uma prática que não é tão legal, que eu tive a experiência de trabalhar, é o conceito de core hours, ou de golden hours, ou de horas de codificação. Significa reservar partes do dia da equipe de desenvolvimento para ser específico para desenvolvimento. Ou seja, se a gente dá suporte, se a gente participa de outras reuniões, outros treinamentos, nesses horários a gente não faz isso. A gente está na nossa área de trabalho, a gente está desenvolvendo software e entregando software. Então, um exemplo seria entre 10 da manhã e 11h30 da manhã e 1h30 e 4 da tarde são horários que o time tem que estar na sua área de trabalho, trabalhando em conjunto e entregando software. A minha experiência de que isso não foi muito legal foi em função de que algumas pessoas se sentiram obrigadas e até acabava gerando frustração nas pessoas terem que se ajustar ao time e não o time se ajustar aos profissionais do time. Talvez seja uma conversa mais longa e eu não vou detalhar muito. Mas outra coisa que é interessante são os dias, por exemplo, tem um dia da semana que o time de vocês não faz reuniões externas. O time trabalha de segunda a sexta e nas quartas-feiras não atende a nenhuma demanda da organização, isso é alinhado com a organização e todas as pessoas têm essa expectativa de que as reuniões têm que ser segunda, terça, quinta ou sexta. Quarta-feira não, por exemplo. Para times que sofrem com muitas interrupções, esse é um bom experimento para se testar. Essa foto aqui é do Sicredi, foi baseado numa sugestão que eu dei para um dos nossos Scrum Masters lá, o Marcos Vinícius aplicou. Essa foto também é dele, né? Isso aqui é um canvas, vocês não estão conseguindo enxergar aqui, mas não tem problema, com os dias da semana, e a gente estava tendo um problema muito sério com um profissional bem sênior da organização, que está lá há muitos anos, que sofre muitas interrupções.
Então o que a gente fez? A gente colocou esse canvas aqui na parede e sempre que alguém gerava uma interrupção a ele, a gente pedia para ele escrever num post-it o nome, o motivo, por que essa pessoa estava gerando essa interrupção e colocar no canvas. Isso aqui é do segundo dia, né? Teve a segunda e a terça que a gente executou, e depois de 2, 3 semanas o número de interrupções reduziu muito. Então a gente tinha ali números e estatísticas de que a ferramenta ajudou a blindar, entre aspas, esse profissional das interrupções. As pessoas se conscientizaram e começaram a se organizar de uma maneira diferente para trabalhar com esse profissional especificamente. Eu estou falando aqui de várias cerimônias e várias experiências, e uma das coisas que eu pude observar, essa foto aqui é de uma retrospectiva que eu facilitei lá quando eu trabalhava na Totrix, em Porto Alegre, que o ambiente que a gente trabalha nem sempre é o ambiente mais apropriado para fazer uma determinada cerimônia ou reunião. Quando a gente está sentado no nosso laptop trabalhando, focado em desenvolvimento de software, nem sempre é o mesmo tipo de pensamento que a gente tem que ter quando a gente vai participar de uma retrospectiva. Que a gente deveria ter o tempo para pensar e refletir no que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. Então, teve outra palestra, algumas que já falaram, né? Get out of the building. Então, saiam da área de trabalho quando possível, tenham a oportunidade de fazer algumas dessas cerimônias fora do seu ambiente de trabalho. E isso também exige uma certa preparação. Eu lembro que nesse dia aqui a gente levou um flip chart para colar os post-its, saíram voando, tinha muito vento. Então eu tive que improvisar lá e gerar uma outra mecânica para a gente conseguir efetuar a retrospectiva. Outra coisa que eu tive a experiência de aplicar é o conceito de job rotation dentro da organização. Então eu sou de um time que desenvolve um software que outra área da minha organização utiliza esse software. Por que eu não vou lá passar 1 semana, 2 semanas, um sprint com o time que utiliza o software, aprendendo sobre como eles utilizam, quais são os benefícios, quais são os problemas, quais são os desafios? Porque isso gera um input que, às vezes, nem o Product Owner conhece. Então, isso gera benefícios bem interessantes. Um dos meios de proporcionar isso, e é claro que tem que estar muito alinhado com o time de RH da organização e a gestão da organização, a gente tinha em uma das empresas um canvas na cozinha, na área comum, com as vagas em aberto da organização que seriam divulgadas para o público externo. Ou seja, hoje no Sicredi a gente está contratando Agile Coach e Scrum Master para trabalhar em Porto Alegre, esse é um exemplo real, se alguém tiver interesse pode falar comigo. E antes de divulgar essas vagas externamente, a gente divulga internamente as pessoas que têm interesse e condições, enfim, podem estar aplicando para essas posições. Eu trabalhei 2 anos em uma startup na Suécia e lá tem uma coisa cultural chamada de fika. A fika é sempre que eles param para tomar um cafezinho, eles comem alguma coisa. E aqui eu botei merenda, vocês falam merenda aqui, né? Tentei traduzir alguma coisa mais similar. Mas eles fazem isso 6, 7 vezes por dia e no nosso time a gente tinha uma cerimônia de fika. Ou seja, semanalmente alguém tinha que preparar alguma coisa para todo mundo, ou comprar, né, para os menos capacitados, tipo eu, e trazer e compartilhar com todo mundo, levando em consideração as restrições alimentícias de cada um, alergias e preferências e tal. Então a gente parava cerca de 15 minutos de trabalho para todo mundo sentar, comer, fazer uma pausa fora do ambiente de trabalho, poder se conhecer melhor uns aos outros e aproveitar esse tempo como se fosse uma cerimônia, ou seja, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo tem essa expectativa e sempre alguém do time tem a responsabilidade de organizar e proporcionar essa cerimônia. Aqui é o conceito de Lunch and Learn, talvez seja bem comum para vocês, mas são basicamente reuniões corporativas ou de técnicas ou práticas específicas que acontecem dentro das empresas, geralmente com um time box de 1 hora. Essa aqui não é muito comum, ou pelo menos eu só vi em algum lugar, que é o Lunch Roulette, ou seja, você se aplica para participar desse programa e aí tem um sorteio e você sai para almoçar com alguém que não trabalha com você, de outra área ou de alguma outra parte da organização, gerando relacionamento e fazendo que o trabalho no dia a dia seja mais fluido, porque você vai acabar conhecendo pessoas que ou são seus clientes ou são seus fornecedores de alguma maneira. Aqui é uma prática quando se trabalha com times de nacionalidades ou idiomas diferentes, ter a palavra do dia.
Então, no quadro físico ou em alguma parte da parede, vocês podem ter termos, palavras em diferentes línguas para compartilhar e entender melhor as pessoas, né? Dojo de arquitetura, o nosso time trabalhava com um sistema distribuído de alta performance e a gente fazia exercícios a cada 2 semanas para pensar como que a gente desenvolveria sistemas de alta performance. Por exemplo, se a gente tivesse que desenvolver o Twitter do zero, como a gente faria? E aí, alguém introduzia essa problemática e as pessoas criavam soluções que eram discutidas e colaboradas até que a gente saía com algum resultado, não para implementar o Twitter, mas com algum conhecimento de sistemas distribuídos, arquitetura, e envolvendo todos, não apenas o arquiteto, não apenas o líder técnico ou facilitador. Bom, eu tinha mais algumas, mas eu vou parar por aqui para fazer um fechamento no meu último minuto. Eu falei sobre algumas cerimônias, algumas práticas que viram cerimônias. Todas essas práticas, essas cerimônias têm custo. Nada aqui é de graça e gera impacto na capacidade do time. Se eu vou parar um turno para brincar de fire drills com o meu time e o meu sistema de produção, eu vou estar deixando de desenvolver durante essas 4 horas, certo? Mas eu entendo que os benefícios que a gente teve, a quantidade de problemas que a gente evitou e a difusão do conhecimento entre os membros da equipe, nesse caso específico, compensa parar essas 4 horas. Então, eu dei aqui muitos exemplos e a minha ideia era abrir a cabeça de vocês. Tem alguns outros que eu poderia compartilhar, mas pensem no contexto das equipes de vocês e quais outras cerimônias vocês poderiam estar experimentando e aplicando no dia a dia. Certo? Obrigado.